forma de fazer de 10 a 30 mil reais com mentorias, sem precisar de anúncio. É isso que nós vamos falar aqui nessa live. Deixa eu colocar aqui o meu... Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora sim. Estamos ao vivo para nossa live Café de Negócio toda... Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui que está me irritando. Tchau, WhatsApp. Pronto. Estamos ao vivo para mais uma live Café de Negócio. E hoje o tema é como fazer de 10 a 30k com mentorias, sem anúncios. Pronto. Deixa eu colocar aqui, fixar. Vou esperar esse Instagram entregar a gente para mais pessoas. Enquanto isso, eu vou compartilhar essa live aqui nos grupos. Convido você também a compartilhar, da Maris, Lu, que tá chegando aí. Compartilha essa live com mais pessoas. Alô, vejo. Primeira vez que eu te vejo aqui na live. Estela também, seja bem-vinda. Camila, que bom ter vocês aqui. Bom dia. Vamos compartilhar essa live para as mais pessoas? Clica no aviãozinho e coloca aí na sua lista de mulheres que você conhece, que são mentoras. Para quem que é essa live? Né? Para quem que você vai encaminhar essa live? São para mulheres que são mentoras ou desejam ser mentoras, têm ali os seus processos de atendimento, ou têm muita expertise. E o que está acontecendo? Essa mulher fica batendo na trave, não consegue sair dos seus 10 mil reais, ou faz 10 mil reais e depois não consegue repetir esse resultado, né? Fica nessa inconstância ou na estagnação, não consegue ultrapassar com constância e previsibilidade esses 10 mil reais por mês e chegar ali a 20, a 30 mil reais com mentorias. Andréia, seja bem-vinda também, nova por aqui, ó. Seja bem-vinda, muito bom ter pessoas novas aqui. Bora lá, então encaminhe para esse pessoal aí, para essas mulheres que precisam desse conhecimento. Hoje nós vamos falar de 3 pontos fundamentais que você precisa analisar no seu negócio, que são aqueles pontos que estão impedindo você de ultrapassar os seus 10 mil reais por mês. E ter constância, ter previsibilidade, fazer isso todos os meses, tá? E por que eu decidi fazer essa live trazendo esse conhecimento para vocês? É uma preparação. No dia 21 de agosto, nós vamos ter o workshop gratuito Máquina de Clientes. Então, se você ainda não está no grupo, tá aqui ao vivo, vai estar o link aqui embaixo. Se você está assistindo a gravação, vai ter um link na minha bio, tá? E se você está assistindo do YouTube ou de outra plataforma, vai ter também o link na descrição desse vídeo, tá? Então entra no grupo, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 21 de agosto, entra no grupo para você estar ao vivo comigo dentro do workshop Máquina de Clientes, tá? E é um workshop gratuito, ao vivo, e somente quem vai receber a gravação vai ser as alunas, tá? Mas se você quiser participar ao vivo comigo, ele vai estar aberto ali para você participar. Bora lá então. Por que essa live ela é um aquecimento de preparação para você construir uma máquina de clientes? Porque existem pontos que a gente precisa avaliar antes de você implementar uma máquina de clientes no seu negócio. De você ter vários clientes chegando, de ter cliente ali, ó, toda semana, todo mês, você tá fechando. Você não passa um mês sem fechar vendas. E eu quero saber se isso é uma dor de vocês. Vocês têm essa instabilidade? Um mês você fecha muito, outro mês você não fecha, né? Eu já passei por momentos assim no meu negócio. Teve mês que eu faturava 50, e no outro mês eu não faturava nada. Tinha mês que faturava 10, tinha mês que faturava
sabe? Era uma instabilidade muito alta. E o que eu percebi? Coloca aqui para mim se isso acontece com vocês, tá? E o que eu percebi? Alguns pontos, tá? Que são os 3 pontos principais que eu vou trazer para você. Oi, Núbia! Olha, quanto tempo que eu não vejo a Núbia aqui. Que legal ter você aqui, Núbia. E olha só que bacana, né? Isso são fases do negócio e a gente precisa estar atenta para essa fase do negócio e trazer a solução para isso. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a solução para que você não tenha mais essa instabilidade, tá? Cristiano, meu Deus, a minha live está entregando para um monte de gente aqui, que legal. Oi, Dani, seja bem-vinda. Muito bom ter as alunas aqui também da Behind Academy chegando para que a gente fortaleça, né, essa nossa jornada. Vamos lá então. Se o seu negócio ele passa por essa instabilidade, o que está acontecendo? Primeiro ponto, tá? Vai estar em você. Lud, mas eu vim aqui para buscar uma estratégia, para buscar um hackzinho. Eu vim aqui para buscar a solução, né? Pensei que você ia me trazer aqui a solução dos meus problemas. Como que eu faço para faturar 10 mil, 30 mil reais com mentoria sem anúncio? Sim, e é assim que começa. Começa na sua previsibilidade, começa no seu posicionamento, nas competências que você desenvolve para manter essa constância. Eu estava conversando com uma aluna na Behind Academy ontem, por exemplo, que está cheio de desafios. Todo negócio ele passa por vários desafios, em várias fases de negócio. É normal isso acontecer. Se você não está passando por nenhum desafio, você está estagnada. Se eu perguntar para alguém, quais são os seus desafios? Não, tá tudo bem, não tenho desafio. É porque ela chegou num patamar que ela não está crescendo. Porque se você está buscando evoluir, você está passando por desafios. Agora, cabe o quê? Que está até naquele livro Segredos da Mente Milionária, né? Que a gente está lendo aqui no nosso clube do livro. Que seja maior que os seus problemas. A questão não é ter problemas. Os milionários, eles amam problemas. Os ricos, eles amam desafios. Então a questão é como você está se posicionando diante dos desafios. Ou você está simplesmente sendo ali tentando tampar o sol com a peneira, falar, não, porque tá tudo bem, porque eu não tenho desafio, porque minha vida tá ótima, sabe? Ai, tá tudo bem, não tem problema, não tem desafio, é porque você tá estagnado. Não é que você tem que ficar só murmurando os seus desafios, reclamando dos seus desafios. Não é isso. É identificar o desafio que você está passando e entender quais habilidades, competências que eu preciso desenvolver para superar esse desafio. Então, primeiro começa em você, na sua mente, em parar de querer o hackzinho, parar de querer o atalho, parar de querer o dinheiro fácil, parar de se distrair com qualquer borboletinha que está voando ali e você quer abraçar tudo que acontece. Que vem um cursinho, aí você vai lá e compra. Que vem um anúncio ali e fala, aqui você vai conseguir vender 100 mil reais através de não sei o quê. Aí você vai lá e compra. Aí aparece, você fala assim, quais produtos que você tem? Você tem 50 mil produtos na sua esteira, você não sabe com quem você fala, você, sabe, abraça vários projetos, fala assim para todo mundo, resolve o problema de todo mundo. Você se distrai, fica rodando feed, fica fazendo coisa que não está te levando para lugar nenhum. Gente, acontece isso. De verdade, porque já aconteceu comigo. Então eu precisei primeiro, virar essa chave, essa primeira chave, que é, Ludmila, acorda. E eu tô falando isso para vocês. Amadas, acorda. Acorda para a vida. Acorda, por quê? Porque não vai ser um videozinho que você vai assistir,
Não vai ser um hackzinho que você vai acessar. Não vai ser nenhum workshop que você vai ver. Uma live que você vai ver que vai solucionar todos os seus problemas. Então, pare de buscar atalhos, pare de buscar maneiras fáceis. Entenda que para você conseguir ter constância no seu crescimento, você vai ter que desenvolver as suas competências, as suas habilidades. E quais são as competências? Eu quero passar um pouco aqui com vocês. Quais são as competências importantes para você desenvolver? E eu quero que você pense em quais são as competências que hoje está sendo um gap no seu negócio, na sua vida, né? Para você. Tomada de decisão é uma habilidade que você precisa desenvolver. Autoconfiança, você confiar em você, se permitir, confiar no seu negócio, confiar no que você carrega. Autoeficácia, cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Gestão do tempo. Comunicação. Tem várias aqui, ó. Gestão de prioridade. Você consegue planejar o seu dia, entender quais são as prioridades? A gente até falou isso na última live, na última quarta-feira. Você consegue ter clareza do seu objetivo, gerir as suas prioridades e executar somente as que são as suas prioridades? Então, muitas vezes, é isso que está faltando. Não é mais uma estratégia, não é mais uma forma de fazer um conteúdo, não é mais uma IA que você vai implantar no seu negócio. Muitas vezes não é isso. Não é que isso não seja importante. Só que, se você não desenvolve essas competências, você não consegue tomar, igual a competência primeira que eu falei, que é a tomada de decisão. Você trava e você não consegue tomar a decisão nem do que você vai fazer no seu dia. Hoje, por exemplo, eu vou mandar lá na Be Higher Academy, que eu senti que é algo que as alunas estão precisando, que é voltar e fazer uma ação que está dentro do nosso protocolo Levanta Caixa, que é definir as suas prioridades e definir as ações prioritárias para alcançar esse objetivo, que é uma ferramenta que a gente tem. Por quê? Porque, Ludmila, você já falou isso 1000 vezes, já falei isso 1000 vezes. Já falei em live, já falei em aula, na aula gravada, na aula ao vivo, já falei. Mas o que acontece? Para desenvolver uma competência, ela não desenvolve aqui porque eu falei com você na live. Uma competência, ela é desenvolvida na constância, na repetição. É assim que você desenvolve a competência. A Dani acabou de chegar na nossa ambiência, na Be Higher Academy. A gente ainda nem fez o nosso encontro individual. Ela assistiu uma aula só ao vivo. Ela sabe que ela precisa desenvolver a competência de gestão de prioridades, por exemplo. Se ela não fosse aluna, tá aqui assistindo a live, que legal, Ludmila, também identifiquei. Preciso gerir a competência de gestão de prioridade. Ela vai começar hoje, vai baixar lá uma planilha que eu mandei gratuita, ela vai começar a fazer. Daí uma semana ela já perdeu. Já começou tudo. Por quê? Porque é assim que se desenvolve uma competência. Você começa, aí você, aí você desenvolve, você continua. Então por isso que existe a nossa ambiência, para estar sempre ali refinando e voltando a competência que você precisa fazer. E esse é o papel da mentora. Esse é o meu papel. Então não é que é chato de ser repetitivo, é que é necessário ser repetitivo. É nessa repetição que você desenvolve a competência e você consegue trazer os seus 10, 20, 30 mil reais por mês. Porque você desenvolve as competências necessárias, você cria o terreno, você cria as raízes. E aí, minha amada, quando você for para escolher a melhor estratégia que você vai usar de vendas,
Na hora que você for escolher os seus mentores, você vai estar alinhado à energia deles, você vai estar alinhado à estratégia que vai funcionar para você, você vai ter habilidades e competências que vai permitir que você, principalmente, permaneça aplicando aquelas ferramentas, aquela estratégia. Então a gente tem lá a nossa estratégia validada, que é o protocolo levanta caixa. Você roda ela uma vez e tchau e benção? Não. Você roda ela assim, ó, todo mês. Então, tem pessoas hoje que roda essa ferramenta há 6 anos e faz milhões. Porque eu acessei isso, eu paguei para ter isso, eu otimizei de acordo com o meu jeito de fazer e eu entrego para as minhas alunas. Então, é uma ferramenta validada, só que você tem que aplicar e aplicar com constância e ter alguém que todo dia ali vai estar te acompanhando. Entende? Me fala se faz sentido aí, se vocês identificaram algumas habilidades, competências que você precisa desenvolver, né? Resiliência, gente, lidar com os desafios. É isso que a gente primeiramente precisa desenvolver, na minha visão do que eu precisei desenvolver para mim. Resiliência, para você não desistir no meio, no primeiro. O primeiro desafio. Meu Deus, não sei. Aí você já tá surtando. É o que eu falei até na aula ontem, né? É normal você dar uma surtada ali de 3 em 3 meses, né? De 6 em 6 meses. É normal. Agora, se você tá surtando todo dia, você precisa desenvolver competência de resiliência. Como que eu desenvolvo? Aí a gente vai desenvolver isso. A gente vai colocar isso como prioridade no seu plano de ação. Lud, a minha agenda tá uma loucura. Eu preciso desenvolver o quê? Gestão do tempo. Eliminar distrações e focar. Vamos fazer lá o quadrante da ferramenta, ver quais são as ações prioritárias, a que vai me dar resultado agora. Lud, eu tô com vários projetos, várias coisas acontecendo e eu não sei o que eu decido. O que a gente precisa desenvolver? Habilidade de tomada de decisão. Qual que eu preciso falar sim, qual que eu preciso falar não. Competência de milionário, que é desapegar de coisas que você não tá fazendo mais sentido, que não tá te dando mais resultado, você fechar ciclos para abrir um novo. Isso é bíblico. Para você fazer algo novo, você tem que deixar um antigo. As coisas velhas já não cabem mais. E aí, para você se abrir para o novo, você tem que deixar as coisas velhas para trás. Então, para você desenvolver uma habilidade, uma competência, você tem que deixar o velho para trás. Você tem que estar disposta a se tornar uma outra pessoa. Gente, veio isso aqui para mim, agora eu não sei porquê, que não estava no meu script. Mas veio muito forte aqui para mim. Para você atingir novos resultados, se você nunca teve constância, se você nunca atingiu 10, 30 mil reais, se você é essa pessoa, hoje, para você conseguir alcançar isso, você tem que ir deixar o velho para trás, deixar a forma de você pensar para trás, a forma de você fazer as coisas para trás, a forma que os projetos para trás, e você se abrir para o novo. É uma nova criatura. É uma nova mente, é um novo posicionamento, é uma nova atitude. E aí eu te pergunto, vamos fazer uma mentalização aqui agora. Fecha os olhos, todas vocês, se vocês puderem, eu não estiver assistindo, dirigindo, senão vocês voltem de novo aqui e façam. Respira fundo e fecha os olhos. Respira fundo para baixar um pouquinho a adrenalina. Fecha os olhos. E eu quero que você se imagine recebendo 30 mil reais na sua conta bancária todos os meses. Tá recebendo. Você vai olhar para sua conta bancária, tá lá, 30 mil reais. 30.00. Olha para sua conta bancária, tá 30 mil reais lá dentro da sua conta bancária. Como você se sente? Como tá seu corpo? Como tá sua energia? Como tá sua postura?
Quem é essa mulher que tem 30 mil reais na conta, que tem paz, que está tranquila, que consegue ter tempo para a família, que consegue atender as pessoas, que consegue gerir a sua agenda, que consegue definir as suas prioridades, que consegue ter uma boa comunicação, que consegue ter resiliência, que gere as suas emoções com sabedoria. Quem é essa mulher? Agora você vai abrir os olhos e você vai escrever. Escreve quem é essa mulher. Quais são as atitudes que essa mulher tem? Como ela lida com os problemas dela? Como é a rotina dessa mulher? Escreve num papel e eu quero que você poste. Guarde isso, coloca num lugar que você consiga ver. Porque é essa mulher que você tem que se tornar. Porque primeiro é a mulher que você se torna e depois a gente vai falar sobre estratégia de negócio aqui. Então escreve aí, vou deixar um tempinho aqui, 2 minutinhos para você escrever, ou quando depois você assistir a live de novo, pausa e escreve. Como ela se comporta? Sendo adulta. Dani, vamos corrigir só uma palavra nessa sua frase. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando que a sua criança foi deixada de lado? Ela está se sentindo sozinha e abandonada. A gente nunca deixa a nossa criança de lado. A gente acolhe a nossa criança. Você está chegando agora, Dani, você vai entender lá dentro da Academy. Para a gente ter a nossa força de adulta, a gente não pode deixar a nossa criança de lado. A sua criança foi deixada de lado em algum momento. A gente precisa voltar nesse momento que você deixou a sua criança de lado e ela está se sentindo tão sozinha, tão perdida, tão abandonada. E agora, inconscientemente, você também faz isso com você. E o que a gente precisa fazer? Olhar para essa criança, acolher essa criança, ver essa criança, dar atenção a essa criança. Para que nós possamos fazer isso também com a nossa força adulta. Faz sentido? Bateu aí? Gente, hoje a energia tá vindo forte aqui, hein? Coisas que eu nem ia falar, mas veio no campo, veio nos comentários aqui. Acolher, ver, escutar, dar aquilo que ela sentiu falta naquele momento. Tá? Mas esse assunto é mais profundo, a gente trabalha também muito isso lá dentro da Academy, Dani, você vai ver. Escreveram aí quais são as atitudes, comportamentos, como que essa mulher que tem 30 mil reais na conta todo mês, ela se comporta? Vamos lá, ó, outro insight que a Dani colocou aqui. Achei que já tivesse conseguido, mas ela ainda está precisando. Não sei se é uma boa ou se é uma má notícia, Dani. Mas sabe uma coisa? A sua criança, ela vai precisar sempre de você. Não existe, eu já curei a minha criança. Eu já fiz a terapia, já fiz a meditação, eu já curei. Não existe. É sempre. Muitas vezes, no começo, é todo dia, depois pode ser uma vez na semana, talvez vai ser uma vez no mês. Quando eu comecei a realmente acolher minha criança, era se bobear 2 vezes no dia. Porque eu falei que ela estava surtada.
né? Aí tem a fase da criança meio rebelde. Ou tem a fase da criança meio emburrada, né? Então a gente precisa ir entendendo qual que é essa fase, o que ela quer te falar, e ela faz parte da gente. Então se você falar assim, já curei a criança, é como se você falar assim, eu não preciso mais desse braço, já usei ele, pode cortar agora? Já escrevi aqui, já usei esse braço, pode tirar ele fora agora? Você não tá precisando mais dele? A criança, ela faz parte de você. Então a gente tem que estar sempre em contato com ela, ouvindo, né? Entendendo. E o mais importante é a gente identificando quando que é ela. Depois eu vou passar para vocês assistirem também. Vou até anotar aqui. Tanto a de gestão de prioridade, que eu senti que agora lá o nosso Abihai está precisando. Gestão de prioridade e o acolhimento da criança. Para quem ainda não fez, eu vou passar lá. Tá? Então a gente precisa estar fazendo isso constantemente. Muito bom, né? Olha o que veio no campo. Fez sentido aí? Olha só como que são coisas que muitas vezes a gente não olha. A gente passa despercebido por isso e tá aqui só buscando a estratégia, a ferramenta, né? Por quê? Porque a nossa criança, ela quer as coisas muito de imediato. E a gente quer, não, eu quero aquela estratégia, Lud, me manda aquela que vai funcionar. Não deu certo, eu vou para outra. Né? Brinquei com um brinquedinho aqui e já enjoei. Né? O meu menino é assim, ganhou o brinquedo, ele brinca um dia só com aquele brinquedo, no outro dia ele já não quer mais. Quem tem criança e quem tem filho que é assim? Ganhou o brinquedo, brinca até com a caixa do brinquedo o dia inteiro. Quando pensa que não, já enjoou daquele brinquedo. Se a gente não ficar lembrando, acha até que não tem mais brinquedo. Né? Então a gente tem que acolher justamente para a gente parar de ter esses comportamentos que a nossa criança interior, né, domina sobre eles. E agora, Lud, mais o que eu preciso? Eu quero falar um pouco da parte prática no viés de negócios também com vocês. Porque, como eu disse, são 3 pontos. O seu é assim, Estela? Pois é. E a gente aprende muito olhando os nossos filhos, né? Não sei que idade que tem o seu, mas o meu tem 8 anos. E a gente vai vendo muito esses comportamentos dele e fala assim, nossa, inconscientemente eu tô vendo que o que eu tô fazendo é isso, só que de um outro jeito, né? Hoje não é com brinquedo, hoje é com a estratégia de vendas, que eu fico trocando toda hora, né? Então, para a gente ter essa constância, ter previsibilidade, parar de oscilar, a gente precisa acolher essa criança, desenvolver essas habilidades que vai nos permitir, 11 anos, legal, e vai nos permitir ter essa constância, tá? Mas tem 2 outros pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui na live, que são fundamentais para que você alcance esse faturamento, tá? A Dani também tem, olha que legal, a gente atrai, né? A Estela daqui a pouco vai estar aqui na Abihai também, ela vai sentir como que é o nosso processo. O que é importante, né? Muitas vezes você não consegue atingir um faturamento que, vou falar para vocês, nem é tão alto assim, mas, poxa, é bacana. Hoje, 1% da população faz 10 a 30 mil reais por mês. Hoje o salário mínimo, gente, né? R$ 1.500 não... Quem faz 10, 20, 30, você já está acima da média, você já está fora da curva, tá? Só que o que acontece? Se você tem um modelo de negócio que, para que você consiga chegar a 10, 30 mil reais, você tem que entregar sua alma, o seu próprio inconsciente vai falar assim, nem vende. Vai te proteger. Inconscientemente. Ele não vai nem permitir. Eu falo, Deus é tão bom que ele nem vai permitir você chegar lá, porque ele sabe que se hoje você tem uma entrega, por exemplo, que é R$ 1.000 e você dá 5 atendimentos individuais, você tem que vender 30 desse para atingir 30 mil, a conta não fecha. Nem dá, nem vou fazer, não tem nem como. Entendeu?
Aí se você, então vou fazer um e-book. Pior ainda, porque o sistema que você vai precisar para fazer isso rodar é tão complexo e tão custoso que também nem vou deixar você fazer inconscientemente. Entende? Então, qual que é o próximo passo? É você, tá, joia, Dani? Depois você assistir o restinho da gravação. O que você tem que fazer? É ter um modelo de negócio que te permita fazer isso com tranquilidade. Não é que vai ser moleza, não é que vai ser facinho, você vai ter que sim desenvolver competência, você vai ter que sim, né, ter constância. Não vai ser, né, eu falo, porque é moleza mastigar água. Mas esse modelo de negócio, ele precisa te permitir alcançar isso. Lud, que modelo de negócio é esse? É você ter um produto, mesmo que você tenha serviço, tá? Você preste serviço, você tem que empacotar isso num produto que tem uma solução. Isso é visão de negócio que eu tô passando para vocês. Adultas vão entender. Então coloca a adulta no comando aí para vocês assistirem essa parte. Você precisa, não é o que é mais gostosinho, não é porque é novo, não é porque tira a criança da sala, a gente vai falar com adulto agora. Você precisa compactar o seu conhecimento, a sua experiência, tudo que você carrega em um produto que soluciona um problema. E esse produto, ele tem que ter um ticket coerente com a sua entrega, coerente com a solução. Então, o que é melhor? Vou resumir assim para vocês, tá? Tem diversos produtos que você pode criar. Mas pode ser uma comunidade, pode ser uma mentoria, pode ser uma mentoria individual, pode ser uma mentoria em grupo, pode ser uma comunidade, pode ser um programa de desenvolvimento. Porque a sua criança vai começar, mas eu não quero mentoria. Porque mentoria já tá assim. Mas comunidade tá assado. Gente, não interessa o nome que você vai dar. Aí você começa a dar um monte de desculpa na sua cabeça. Só para não fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu falei, coloca a adulta na sala. Coloca a adulta no comando. E você transforma isso num produto que tenha uma solução, que resolva um problema. E esse produto, coerente com o ticket dele, que seja um ticket, por exemplo, de R$3.000, por exemplo. R$3.000, se você fizer 10 vendas, você alcança R$30.000. É mais fácil, até do seu cérebro digerir isso, se você tem uma entrega coerente, do que você fazer 30 vendas de 1.000. Porque se você traz muita complexidade para o processo, você não consegue manter a constância. Isso se torna muito mais dificultoso. Aí você ativa a criança, quer atalho, desvia, dá desculpa, quando vê passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano e você está na mesma roda dos ratos. Faz sentido? Então, trouxe aqui um exemplo, tá? Não estou trazendo assim, essa parte de modelo de negócio, a gente configura para cada pessoa o seu modelo. Não quer dizer que tem que ser nesse formato. Mas o que eu quero que você entenda? Que tem que ser um formato que fique possível de você entregar. Então, a gente faz essa configuração, né? Configura esse produto. Qual que é o próximo passo? Ter uma rotina comercial. Essa rotina comercial, ela vai te demandar muito das habilidades e competências que nós falamos no primeiro bloco. Por quê? Porque por mais que você tenha o passo a passo do que tem que se fazer, pode ser que num primeiro momento você olhe assim e fala, cara, é muita coisa que eu tenho que desenvolver. Nossa, eu tenho que desenvolver competência, eu tenho que criar produto e eu tenho que fazer vendas e eu tenho que entender como é que converte a vendas e eu tenho que aprender de 5 etapas de vendas e eu tenho que aprender de conversão de vendas e eu tenho que ter rotina disso. Meu Deus, é muita coisa. Só que, qual que é o diferencial nosso da Be Higher Academy? E que você precisa colocar em prática aí no seu negócio? É que
você vai empilhar essas competências. Você vai empilhar essas habilidades, você vai empilhar essas ações. Como assim, Lude? Como que empilha essas habilidades, competências e ações? Exemplo. Uma vez que você desenvolveu a competência de gestão de prioridades e você organizou a sua agenda, você só tem que manter ela. Você deu um check nessa habilidade. Uma vez que você definiu quem que vai ser o seu público e desenvolveu o seu produto, você deu check nessa. Está desenvolvido. Uma vez que você rodou o seu funil de vendas e você tem os seus números, você só vai otimizar isso. Então você cria uma bola de neve, sabe? Isso você não perde, você só traz mais uma para você desenvolver. E é por isso que é tão importante você respirar, respeitar o seu momento, não querer morder o hambúrguer inteiro com a boca. Você vai ter que ir por partes. E fica tranquila. Você só tem que parar de querer inventar a roda e fazer isso. Lude, como que é então essa questão do comercial? Como que eu faço? Né? Não entendi muito bem, porque eu não estou na Behire, e aí eu não entendi muito bem como é que funciona isso. Né? Quem é aluna vai entender. Mas para quem não é aluna, quem está aqui? Rosana. Oi, Rosana, fala um pouquinho aqui, o que você faz? Quem que é aluna vai entender, mas quem não é aluna, deixa eu dar uma breve introdução para vocês. Você construir o seu comercial é você criar os seus processos, independente de ser Instagram, de ser LinkedIn, de ser rede de network, de ser irradiação, de ser indicação, independente dos canais de aquisição que você utiliza, e a gente trabalha ali com em torno de 4, 5, 6 canais de aquisição que a gente utiliza, né? E não necessariamente você precisa usar todos os canais de aquisição ao mesmo momento. E vou abrir um parênteses aqui. Ah, que legal, Rosana, psicologia, adoro. Meu sonho de infância era ser psicóloga. E aí eu fui fazer engenharia da produção. Sempre gosto de brincar com isso, né? Mas, enfim, depois o propósito se cumpriu da mesma maneira. Vou abrir um parênteses aqui para vocês, tá? Outro dia eu recebi uma mensagem assim no meu direct. Lude, você trabalha com social seller, né? É uma estratégia que você usa? E eu quero até que a Camila, se puder, compartilhe aqui, que eu sei que a Camila tá. Quando ela entrou na Behire, ela tinha essa mesma mentalidade. Ela só usava social seller, só captação ativa. E aí eu respondi para ele assim, não somente, mas também trabalho com a venda ativa, a prospecção ativa. Só que por que não somente? Porque se a gente usa somente um canal de aquisição, eu sou totalmente contra usar somente um canal de aquisição. O que é isso? Eu só dependo de postar no Instagram para vender. Se o meu Reels não viralizar, se o meu conteúdo não der certo, eu fico lá assim, ó. Tô esperando o conteúdo dar certo, né? Vou ter que postar mais, é lógico. Eu uso social seller. Então, eu só faço social seller, só captação ativa, só captação ativa, só captação ativa. Aquilo te desgasta ao monte. Então, como que constrói um comercial que funciona? Primeiro, desenvolve competência, porque você vai ter que desenvolver. Organiza as ações da sua semana de acordo com os canais de aquisição que hoje te dá mais resultado. Então, tem sua lista de WhatsApp, seus grupos de network, os grupos que você participa, seu canal, todos os contatos que você tem de radiação, né? Pessoas que você conhece, conheceu, enfim, participou de algo com você, todos os seus seguidores, todas as conexões que você tem no LinkedIn, enfim, você tem essa margem, essa gama de pessoas que você pode entrar em contato. Só que aí, se você não tem isso organizado, você começa a entrar em contato assim, ó. Lud, que legal, assisti uma live aqui, você me deu um insight. Vou entrar bem em contato com o pessoal lá que tá no meu grupo. Aí você vai lá e entra em contato assim, ó.
Ah, entra em contato aqui com algumas pessoas, com muitas pessoas, né? E aí você não tem a previsibilidade. Você não tem a constância. Por quê? Porque você não tem os números. Então tem que ter meta. Ah, eu vou entrar em contato com 10 pessoas aqui desse grupo por dia. E aí depois eu vou ver quantas eu consegui que me responderam e eu consegui conversar com elas. Ah, foi 5. Dessas 5 que eu consegui conversar, 2 elas tiveram interesse nessa minha proposta de valor, nessa solução que eu entrego com o meu produto. Ah, legal, conversei, essas 2 aqui se interessaram, eu apresentei uma proposta para elas. Dessas 2, uma fechou e a outra não fechou, e tá tudo bem, acontece. Isso se chama funil de venda, justamente porque o funil é assim. Não é assim, é assim. Então é de se esperar que se você fala com 10 pessoas, uma vai comprar e tá tudo bem, é assim mesmo. Umas vão ficar no meio do caminho, que você pode fazer por follow-up, umas, né, não vai ser interessante, não é realmente pro seu produto e tá tudo bem. Só que você não pode fazer isso da sua cabeça, porque você acha que é legal, porque você teve um insight na live que você assistiu e aí você quis ir lá e fazer essa ação. Não, tem que ser controlada. Nossa, Lud, muito complexo, não vou conseguir controlar. Da primeira vez você não vai conseguir mesmo, não. Vai ter que fazer isso virar um hábito na sua vida. E para virar um hábito, as pessoas falam que é com 21 dias que você cria um novo hábito. Mas um hábito de vendas, porque você passou muitas vezes 30 anos da sua vida com um monte de crença sobre vendas, não vai ser com 21 dias. Vai ser com 3 meses, muitas vezes. Só que fazendo toda semana, todo dia, fechando, anotando. Muitas vezes você vai ter que ver qual que é a melhor forma para você. Às vezes você vai usar um Trello e não vai se adaptar com Trello. Você vai usar um Excel e não vai se adaptar com Excel. Vai usar um caderno e não vai se adaptar com caderno. Você vai ter que testar. E tudo que está testando, às vezes você vai se propor a fazer 50 e não vai dar conta. E tá tudo bem, porque você vai passar por um período de 1 mês, 2, que vai ser de teste, que vai ser de construção. Só que se você permanecer, mulher, eu te garanto. Aí eu falo que é o de repente de Deus acontece, né? Nossa, mas a Camila começou outro dia. E agora ela tá com 10 alunas no grupo dela. Nossa, agora a live dela tá com tantas pessoas. Nossa, agora o workshop dela tá com tantas pessoas. Nossa, mas assim, foi do nada, né? Foi de repente. Só Deus sabe, né? O quanto nós nos mantemos firmes fazendo aquilo que a gente sabia que tinha que fazer. Entende? Então é isso que eu falo muito para vocês. Construir um comercial não é o postzinho legal, não é a estratégia de workshop, não é isso. A gente faz sim o workshop, né? A gente tem um workshop aqui que vai ser dia 21 de agosto, né? A gente faz sim live, só que isso tudo tem que estar dentro de uma programação, de um planejamento, de um plano de ação que foi feito antes por você, pela CEO da sua empresa, né? Numa reunião estratégica que você fez com você mesma, que a gente sempre faz lá dentro da Be Higher Academy. O domingo é o nosso momento, que a gente fecha a semana no sábado, né? Na sexta e no sábado ali é um momento de fechamento de semana. E no domingo a gente faz o planejamento da próxima semana. E isso é constante melhorias. Tá? E isso, gente, cabe para qualquer tipo de negócio. Isso não é só para quem é mentora. Isso é para quem é psicóloga, para quem é terapeuta, para quem vende produto também, qualquer tipo de negócio. Se você acorda ou tem um insight, tem uma vontade, acho que eu vou fazer uma campanha aqui, acho que eu vou fazer um workshop aqui, acho que eu vou fazer uma promoção. Não é assim que o negócio funciona. É lógico, a gente pode ter insights. Nossa, eu tive um insight aqui. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa numa call, ela falou, Lud, vamos unir os nossos 2 trabalhos e vamos fazer um workshop juntas? Falei, pô, bacana. Mas foi
Agora, não, eu encontrei com ela já no início do mês. Eu falei, olha, de acordo com a minha programação, eu tenho vaga pra gente programar isso para fazer lá em setembro. A gente programa para fazer. Então não quer dizer que você teve um insight que você tem que fazer agora. Você tem que olhar para dentro do seu planejamento e ver onde isso se encaixa. Gente, tá tudo bem. Quantas vezes eu já fiz isso de ter um insight e na hora eu já querer colocar em prática. E eu sou muito da executora. Você me fala assim, ó, me dá meia hora, eu crio um produto, eu coloco ele na plataforma, eu crio a plataforma, eu crio o link de vendas, eu faço divulgação e já coloco ele para vender. Aí você imagina se toda ideia que eu tiver eu já colocar em prática desse jeito. Porque para mim é assim, é meia hora eu crio um produto, coloco na plataforma, crio o link, faço a divulgação e já começo a vender. Só que não adianta eu só ser a criadora, a criativa, a executora. Eu tenho que ser a estratégica também dentro do meu negócio. Então tem muitas coisas que eu tenho que virar para mim mesma e falar assim, olha, a ideia é bacana, só que não dá pra gente colocar em prática agora. A gente vai ter que colocar isso dentro de um planejamento e colocar em prática daqui a 2, 3, 4 meses. Tá? Qual que foi o maior insight da live, mulheres? Tem gente nova participando aqui, ó, a Rosana, Lice Doces, primeira vez também que eu te vejo aqui. Deixa eu tirar um print aqui. Conta pra mim qual foi o maior insight dessa live. Pra gente finalizar. E convido vocês para estarem toda quarta-feira aqui comigo. A gente tem o nosso café de negócios. E às vezes a gente traz uma convidada, né? Temos aí 2 convidadas que tá para chegar também, que a gente vai fazer umas lives bacanas juntas. E convido vocês a estarem no workshop Máquina de Clientes, tá? É um grupo que tá aqui no link. Quem tá assistindo a gravação, o link tá na bio ou na descrição do vídeo. E vai ser dia 21 de agosto o dia inteiro, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com a pausa ali pro almoço, tá? E a gente vai fazer com que tudo que eu falei nessa live, vocês coloquem mais em prática, né? Vocês saiam desse workshop com um planejamento já prático para vocês, né? Já é desenhado a sua máquina de clientes de acordo com o seu produto, de acordo com a sua persona. A gente já saia dali com isso tudo pronto para você já colocar em prática, tá? Organização de estratégias, muito bom, planejamento importante, excelente. Amadas, um beijo, compartilha essa live com as pessoas que você sentir que precisa desse conteúdo, tá? E eu vou deixar ela gravada ali no feed para vocês, tá bom? Até quarta-feira que vem.